Tudo bem com vocês? Para você que está em casa também, sejam bem-vindos à igreja. Eu queria, nesse momento, convidar você que está aqui e você que está em casa, a se deixar ser movido pelo Espírito Santo. Muitas vezes, quando a gente está diante da palavra de Deus, a gente tenta fazer um sistema de controle na nossa mente, e a gente sai do módulo receptor da palavra de Deus para julgador da palavra de Deus. Isso às vezes nos impede de receber o que Ele tem de melhor. Então eu convido você hoje a se permitir deixar Deus falar com você. Pode ser que durante essa ministração você sinta vontade de chorar. Tudo bem, você está na casa do Pai. Fique à vontade, ninguém vai te julgar por isso. Amém, meus amados? Querido Deus, que o Senhor possa conduzir todo o processo de hoje, como o Senhor já vem fazendo, meu Deus, desde o início desse culto, um culto especial, um culto, meu Deus, que temos absoluta certeza de que vidas serão alcançadas, vidas aqui hoje serão transformadas em nome do Senhor Jesus. Se você puder e tiver condições, abra a Bíblia aí para nós, em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30, se você puder e tiver condições. Abriram? Hoje eu queria convidar a amada igreja para que nós pudéssemos refletir um pouquinho sobre como nós, em alguns momentos da nossa vida, somos afligidos de tal forma que parece que as coisas não têm saída ou não têm solução. Queria falar um pouquinho como você pode então receber, encontrar descanso para vossa alma. Essa será o tema da nossa ministração de hoje. Na minha Bíblia, que é uma versão da linguagem atualizada, tem a seguinte redação para o texto bíblico. Diz assim, capítulo 11, versículo 28 a 30. Venham a mim todos vocês que estão cansados e carregados com cargas pesadas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Algumas versões podem estar um pouco diferentes, né? Eu tenho uma outra versão que é mais conhecida, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você não saiba exatamente o que é jugo, né? Ou você até já sabe. Jugo, na verdade, era um instrumento, né, de madeira que atrelava o boi à carroça, não é? Essa palavra aparece muitas vezes na Bíblia, Jesus usa essa metáfora. E Jesus usa aqui nesse texto uma metáfora que coloca a palavra jugo associada a uma força que te prende a alguma coisa do passado, porque era exatamente isso que o jugo fazia. Ele colocava o boi segurado a uma coisa atrás que era a carroça, e ele puxava essa carroça, né? Então Jesus usa essa mesma imagem nesse texto para dizer que em muitos momentos nós também estamos desta maneira. Nós estamos indo para frente, mas temos um jugo que nos atrela a um peso enorme. Isso faz com que a nossa vida não somente não vá, ou quando caminha, seja feito de uma maneira muito vagarosa, muito pesada, não é? Quando a gente chega para Cristo, normalmente a gente chega assim, cansado, com os problemas na família, em casa. Quando a gente se converte, a gente tem no primeiro momento esse alívio que a Bíblia fala e que Jesus nos diz. A gente se sente aliviado, a gente se sente tranquilo. Mas com o tempo vai passando, a gente conhece Jesus, a gente vai entrando, aquela dor sai das nossas costas, mas vem outros problemas.
E nós, mesmo conhecendo a Cristo, mesmo professando que cremos nele, a nossa fé começa a oscilar. A gente começa a levantar com um humor um pouco para baixo, a gente começa a duvidar da fé que a gente tem, a gente começa a entrar num estado, sabe, de letargia ou de tristeza. E isso continuadamente repetindo, às vezes acontece hoje, acontece amanhã e por aí vai. A gente pode chegar a um estágio que a gente chama de angústia. A angústia é um sentimento que envolve a questão emocional e também o meu corpo. Quando nós estamos angustiados, o corpo inteiro reage a essa angústia. E ela é muito maior do que a tristeza, porque a tristeza, a gente sabe muitas vezes o que aconteceu, por que a gente está triste. Por exemplo, perdi um amigo, perdi um emprego, briguei com alguém, fui decepcionado. Mas a angústia não. A angústia, ela faz com que o nosso coração entre num estado tão de dor, tão complicado, que a gente já não vê mais motivo para a vida. A gente começa a carregar um fardo que a gente já nem dorme mais direito. A gente já não consegue mais olhar para a vida com a mesma disposição que a gente tinha. A pergunta que a gente pode fazer é: isso é possível acontecer com o crente? Com aquele que serve Jesus? Ou não? Sim ou não? Sim. Eu queria que você também abrisse aí, se você puder, o Salmo 77, versículos 1 e 4. Enquanto você vai procurando, a gente vai dizer que sim. A angústia é um sentimento humano. E se você ler a Bíblia, diversos homens, grandes homens de Deus, tiveram angústia. E se você for ao Evangelho, pelo menos 2 deles vão registrar que Jesus, antes da morte, quando estava no Getsêmani, sentiu angústia. E Lucas vai dizer que essa angústia foi tão profunda, tão forte, que ele chegou a suar sangue. Ou seja, a angústia é um sentimento humano, que é provocado mesmo com aquelas pessoas que estão debaixo da graça de Deus, que conhecem a Cristo, têm o Espírito Santo e que passa também por dificuldades. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender. Acharam aí? O Salmo diz assim: clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma se recusava a ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados, estou tão perturbado que não posso falar. Aqui, igual o salmista, muitas vezes na angústia, e isso é uma característica muito peculiar da angústia, a nossa alma, ela não quer ser consolada. Ela se recusa a ser consolada. Se alguém chega e diz assim para você: olha, por que você está triste? A alegria do Senhor é a minha força. Isso não muda a nossa dor. Na verdade, quando a gente está angustiado, a gente até pensa em orar, mas a gente sequer tem força para orar. A gente sabe que Deus não desampara os seus, mas dentro da gente, a gente se sente largado, abandonado, desprezado, como se a vida não tivesse sentido. Porque lá dentro tem um sentimento de angústia profundo. Você não precisa abrir, mas esse tema da angústia se repete na Bíblia várias vezes. O Salmo 42, 3, 4 diz assim: as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disso, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Talvez essa seja a sua situação hoje. Você que está aqui, você que está na igreja. Você até vem à igreja, você louva e tem uns hinos maravilhosos. Só que quando você volta para casa,
aquela dor, aquela angústia que está grudada na sua alma, volta. E as pessoas que estão ao teu derredor olham para você e dizem assim: mas você não é crente? Você não diz que tem Jesus? Você não diz que esse Jesus é poderoso? Por que é que você está assim? Às vezes essa dor é tão dura, tão doída, que você não tem nem liberdade de confessar para ninguém e você chora sozinho no seu quarto. Você não pode demonstrar isso para o seu marido, você não pode demonstrar isso para os seus filhos, você não pode demonstrar isso no trabalho. Você não quer que as pessoas se preocupem com você, mas no seu quarto ou no seu banheiro você chora, porque há uma dor dentro de você. E quantas vezes talvez você já não pediu assim: Senhor, tira de mim essa dor? Ou talvez: será, Senhor, que o Senhor me abandonou? Ou será que o Senhor não está vendo que essa dor é profunda e dói muito? Sabe? Mas a sua alma, como a do salmista, continua se recusando a ser consolada. A pergunta que talvez a gente possa fazer, olhando a palavra de Deus, é: por que que o crente, ou as pessoas de modo geral, sente angústia? De modo geral, e aí eu vou tentar falar aqui usando a palavra de Deus e pegando alguma coisa da ciência, especificamente aí da área da psicologia ou da psicossomática, para que você entenda, então não se espante se eu trouxer algum termo aqui mais científico, mas eu vou tentar usar isso de forma didática para que você compreenda. A gente sente angústia, de modo geral, quando existe uma repetição de uma dor existencial na nossa alma. Acontecem fatos repetitivos que aquela dor é constantemente exposta. Fazendo isso várias vezes, é como se eu estivesse carregando a mesma dor por 5, 7, 8, 10, 12 anos, 30 anos. E cada vez ela vai ficando mais pesada. As dores existenciais, segundo a ciência, elas estão gravadas no nosso sistema nervoso. Elas não estão no sistema límbico, que a gente se lembra. Elas estão gravadas no nosso sistema nervoso. E elas se dividem em 5 dores, que são formadas desde quando você é concebido até mais ou menos 5, 6, 7 anos de idade. Essas dores são: a primeira dor é a dor da rejeição. Quando um feto é formado dentro do ventre da mãe, a primeira coisa que o corpo vai tentar fazer com esse feto, você sabe o que é? É rejeitar. É expulsar. Então, a primeira dor que é registrada no meu sistema nervoso é a dor da rejeição. Depois, a gente sente a dor do abandono, porque a criança nasceu, ela se vê como simbiose com a mãe, mas agora a mãe deixa ela no berço e sai. Ela não faz isso por maldade, é um processo natural. Só que ela se sente abandonada. Essa dor é gravada no meu sistema nervoso. Depois, quando essa criança está começando a andar, a conversar com as pessoas, ela começa a perceber que as pessoas negociam carinho, atenção, e ela percebe que se ela fizer as coisas que agrada, muito bem, eu recebo carinho. Se eu fizer coisa que não agrada, eu recebo castigo. Então ela começa a perceber que não tem valor. Ela sente a dor de ser manipulada, de valer só aquilo que ela dá como troca. Quando ela começa a fazer o processo do desfraude, controlar os esfíncteres, né, de fazer xixi, de fazer cocô, ela sente a dor da humilhação. Porque aquilo que sai dela, que no começo é maravilhoso, é fantástico, as pessoas vão repreender, vai ser mal cheiroso e por aí vai. E ela não quer botar aquilo para fora, então ela se sente humilhada. E a quinta dor que nós gravamos dentro de nós é a dor da troca, ou a dor de ser trocado, traído. Ela surge quando a nossa sexualidade começa a aparecer. Todos nós, seres humanos, carregamos essas dores, apesar de não sabermos. Essas dores são tão fortes dentro de nós, que o nosso corpo, Deus programou o nosso corpo, para à medida que a gente crescesse, o nosso corpo vai se programar para evitar essas 5 dores, de tal forma que ele vai programar a minha mente e o meu corpo para não sentir mais essas dores. Só que a vida não é feita como um conto de fadas. Vai haver situações em que nós entraremos em condições, em ambientes, que essas dores serão novamente ativadas.
E toda vez que essa dor é ativada cotidianamente, nós vamos chegar a uma saturação dessa dor e a gente entra no estágio de angústia. É aí que a gente entra na angústia. É a dor repetida várias vezes. Essas dores, por outro lado, Deus programou para que o meu corpo criasse recursos para evitar essa dor. A ciência vai dizer que isso é tão forte em mim que ela vai definir como o meu corpo vai se fazer. Uma pessoa, por exemplo, que tem a dor do abandono muito alta, o corpo dela vai se formar para se tornar fofinho. Sabe aqueles olhinhos de gato que você olha e ninguém resiste? Essa pessoa sente necessidade de ser acolhida o tempo inteiro. E cada vez que ela não tem isso, ativa a dor do abandono. E aí, todas as dores serão dessa forma. Qual é o problema nosso diante de Deus, quando a gente vem para a igreja, crê em Jesus, conhece a palavra? A palavra de Deus vai entrar e vai acionar o nosso espírito, vai renovar a nossa fé, o nosso espírito. Entretanto, a nossa alma continuará tendo essas mesmas dores. E mesmo que eu seja um homem de Deus fantástico, e mesmo que eu seja um homem de Deus espiritual, se essas dores forem repetidamente acionadas, eu vou entrar no estágio de angústia. Por quê? Porque essas dores acionam o medo da morte, o medo de ser abandonado, o medo de ser rejeitado, o medo de ser trocado, o medo de não ter valor para as pessoas. E no nosso dia a dia, a gente cria padrões ideais de comportamentos. E aí é onde a gente entra em parafusos, porque esses padrões não correspondem muitas vezes à nossa forma de funcionar. E a gente começa a exigir da gente e dos outros um comportamento que a gente não tem condições de dar. Vocês sabem que eu tenho 2 filhos, não é? Nós estamos aí nesse processo de isolamento social. Já vamos para quantos meses? 6? Eu nem me lembro mais. Por aí, não é? Mais ou menos isso. Pergunta quantas vezes o meu filho mais velho pediu para sair de casa. Nenhuma. Porque em razão dos traços dele, né, em razão das dores e como ele está programado para funcionar, ficar em casa e sozinho para ele é a melhor coisa do mundo. Em casa ele se sente seguro, em casa está tudo bem. Se eu forço ele para estar no meio de muita gente, no meio de muita coisa, o corpo dele reage tão forte que sai urticária. Ele começa a ficar com alergia, ele começa a espirrar, o olho dele fica vermelho. É o organismo dele dizendo, olha, está demais, eu preciso voltar para a minha caverna e ficar quietinho, porque o meu corpo funciona assim. Se eu insisto com ele nisso, ele vai chegar a um estágio de angústia. Meu outro filho mais novo, em razão dos traços serem diferentes, é o contrário. Ele levanta pela manhã e ele diz assim, mamãe, papai, hoje nós vamos sair? Porque para ele, e como ele está programado para funcionar, é fundamental ter contato com as pessoas. Vê-las, está perto. Ele levanta triste, chatinho, enjoado, pensa o que é que eu faço para curar o Davi. Eu me abaixo, eu abraço ele e aperto ele bem apertadinho. Pronto, Davi está curado. Porque a dor dele mais forte, uma das dores, é ser abandonado. Então, cada vez que eu abraço ele, ele não se sente mais e está muito bem. Qual é o problema? Que nós viemos para Cristo e nós não nos damos conta de como nós funcionamos. Além disso, nós temos as dores que estão marcadas na nossa alma constantemente sendo feita. Pare para você pensar qual é a dor que você mais sente. É a dor de ser rejeitado? É a dor de ser abandonado? É a dor de que você só vale quando você corresponde ao que as pessoas querem? Se você fizer o que as pessoas querem, você é boa. Se você não fizer, elas falam mal de você. Isso se repete na sua vida. É a dor de ser humilhado? Se você estiver fazendo alguma coisa e alguém chegar e dizer assim, olha, está errado, como é que você se sente? Isso mexe com você? Cada uma dessas dores vai fazer com que o nosso corpo
e a combinação delas, ninguém vai ser uma dor pura, como eu falei para vocês, nós vamos ter as 5 dores e o nosso corpo vai reagir. É como se fosse tintas, nós temos as 3 cores primárias, e à medida que a gente mistura essas cores, nós não temos cores diferentes, assim é conosco. Essas dores vão se misturar, mais alta, mais intensa, menos intensa, e o nosso corpo vai reagir a isso, e nós vamos ter um aspecto físico que corresponde a essas dores, e também uma forma de funcionar que corresponde a essas dores. Deus é fantástico, gente. Deus é maravilhoso. Deus já preparou tudo. Nós é que às vezes não entendemos como isso funciona. Então, quando é que a gente se sente angustiado? Quando essas dores são acionadas ou quando a gente tem dificuldade de entender que a nossa forma de funcionar, ela não corresponde à expectativa dos outros. E aí a gente entra meio que em parafuso. Por exemplo, como você se comportou nesse período em que a gente teve que se isolar? Para mim, que adoro ficar sozinho, foi maravilhoso. Maravilhoso. Para outras pessoas, não. Agora, se eu olho para as outras pessoas e digo que eu sou esquisito, quem é que vai ficar angustiado? Eu. E se as outras pessoas olham para mim e digam, olha, como é que pode um irmão da igreja ficar em casa sozinho? Deve estar depressivo, deve ter algum problema, só pode. O que é isso? Na verdade é que eu funciono de forma diferente das outras pessoas. Então Deus está nos orientando que a gente precisa aprender a soltar esse jugo que nos liga a essas dores que se repetem na nossa vida constantemente. E pegar o jugo dele. Ele diz que o jugo dele é o quê? É leve e é suave, ou seja, é leve, você não vai ter que fazer esforço para carregar e não vai machucar você, porque ele é suave, não vai te machucar. Essas dores, de rejeição, do abandono, de se sentir sem valor, de ser humilhado, ela faz com que nós, veja, tenhamos dores. Estas dores, se essas dores for ao mesmo tempo, nós vamos entrar num estágio emocional muito delicado, muito complicado. Sabe aquele momento que a gente fala assim, pirei, parei, travei? Você pode voltar atrás, que você teve pelo menos 3 ou 4 dessas dores que foram constantemente ativadas. E o teu corpo saturou, porque ele não conseguiu suportar a dor, e então ele cria um mecanismo de defesa que é o travamento. Mas Jesus está nos orientando que nós temos uma saída. Qual é a nossa saída? Jesus disse, pegue o meu jugo. Desça esse jugo que você está carregando repetidamente e troque pelo o meu jugo. Como é que a gente pode então, irmão, você pode dizer, trocar esse jugo pesado, que me cansa, que me deixa deprimido, que me deixa ansioso, que me deixa triste, pelo jugo de Jesus? Como é que eu faço para virar a chave, né? Como é que eu troco esse negócio? Como é que eu abro a porta e entro no outro espaço? Eu vou falar de 4 coisas que são fundamentais para que eu e você possamos fazer isso. Se você conseguir colocar isso em prática, você vai ter, sabe, uma situação de vida extremamente diferente do que você talvez esteja vivenciando agora. Por isso que eu disse para você, se permita Deus falar com você. Eu não sei qual é a sua dor, mas muito provavelmente o Espírito Santo já mostrou para você qual é a sua dor que está se repetindo. Ela vem se repetindo, e toda vez que aquilo acontece, você se sente mal. Toda vez que aquilo acontece, você se sente triste. Toda vez que aquilo acontece, você se sente desanimado. A primeira coisa que é fundamental você perceber é, tenha clareza de quais são os seus medos. Do que é que você tem medo? Não é medo de barata, né? Às vezes também a gente tem, né? Mas não é esse medo. O medo de quê? Você tem medo de que quando vai fazer alguma coisa as pessoas rejeitem suas ideias? Você tem medo, por exemplo, de ficar sozinho? Nossa, se eu tiver que trabalhar em casa sozinho no meu quarto, meu Deus do céu, isso para mim é terrível.
Você, por exemplo, sente medo de não ter um compromisso na vida, de arranjar uma namorada, de arranjar um namorado, de ter um novo relacionamento, porque você tem medo de ser traído, de ficar sozinho, de que essa pessoa se abandone, de que essa pessoa vá embora? Ou de repente você está até casado, você até mora, mas todo o tempo você tem que ficar lutando contra o medo de que essa pessoa vá embora. E se ela se atrasa, então você já pega o telefone e vai dizer: onde é que você estava? O que você estava fazendo? Com quem que você estava? Com quem que você estava andando? Ou de repente você tem um amigo, mas esse amigo você tem que ter um controle sobre ele, porque se ele de repente arranja outro amigo, você começa a sentir mal. Na verdade, você tem uma dor de ser abandonado, de ser rejeitado. E isso tem perseguido você. Então é muito importante que você consiga olhar para você e ver o que é que te dói e em que ambientes essas dores acontecem, para também pensar em outros ambientes que possam despertar em você o que é saudável. Uma pessoa, por exemplo, que tem a dor da rejeição muito alta, por exemplo, como eu falei, né, essa pessoa não vai gostar de trabalhar em público, ela não vai gostar de atender as pessoas. Se ela tiver que ficar atendendo pessoas, tocando em pessoas, abraçando pessoas, recebendo pessoas, essa pessoa vai se cansar muito, porque isso é muito difícil para ela. Perceberam qual é isso? Sabe aquele momento que você tem que apresentar um trabalho na escola? Para algumas pessoas, apresentar o trabalho na escola é um prazer, porque ela vai lá e ela fala, ela avista e é maravilhoso. Para outras, ela tem dores estomacais, ela tem problemas, dor nas costas, ela vai ao banheiro e ela soa e vira uma confusão, porque ela tem medo naquele momento de ser humilhada. Ela tem medo de que não corresponda às expectativas. E aquilo está gravado aonde? Na cabeça dela? Não, está gravado no sistema nervoso dela. Ela precisa usar muita energia para fazer aquilo. Ela vai conseguir? Vai. Mas ela vai usar muita energia. Agora, se ela tiver que fazer isso todos os dias, isso vai ser muito pesado para eles. Perceberam? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Deixa Jesus te mostrar quais são essas dores que estão se repetindo, em que momento eu me sinto triste, em que momento eu me sinto com o coração apertado, desmotivado, aí vai ter uma dor com certeza. A segunda coisa é, não sinta pena de você mesmo. O módulo criança, veja, essas dores são o módulo criança que nós temos. Então, quando a gente se sente dor, a gente tenta sentir pena de nós mesmos. Então, por exemplo, se eu me sinto abandonado, quem é que tem que cuidar de mim? Alguém lá fora. Quem é culpado pelo meu problema? Alguém lá fora. Mas eu sou adulto. Eu preciso entender que eu preciso cuidar dessas minhas dores. E aí eu aciono o meu lado adulto. Se eu fizer isso, gente, a gente ganha um salto de vida muito grande. Porque, veja, dentro da igreja, ou em muitos lugares que você vê, eu penso muito isso especificamente quando a gente fala em relação à igreja, não é? Porque existe uma coisa, quando a gente está com dor, que eu chamo assim, né? Que é a mágoa passiva. Sabe o que é a mágoa passiva? É assim, eu sou líder de ministério de casais, por exemplo, não é? Então alguém entra no ministério e ela pensa assim, bom, o que deve ser um líder de casal? O líder de casal deve, pelo menos uma vez, visitar os membros do ministério. E ela põe isso na cabeça dela. Aí, mas eu não sei disso. Eu estou vivendo o meu projeto de vida, obedecendo às minhas lideranças, seguindo o meu projeto. E aí, passa um ano, eu não fui visitar aquela pessoa fica magoada. Mas espera aí, a projeção que ela fez foi em relação à vida dela ou em relação à minha? Em relação à minha. Só que como eu não atendi as expectativas dela, ela se frustra. Infelizmente, meus amados, a igreja de Cristo está cheia de gente assim, frustrada. Frustrada porque ela pegou uma expectativa dela, lançou sobre o outro e espera que o outro corresponda à sua vontade. Entende? Ela espera, só que o outro está preocupado muitas vezes em atender o que Cristo tem para ele. Cristo mandou ele visitar o hospital e você queria que ele fosse tomar café com você na sua casa. E você, então,
Começa a se frustrar com isso. Então, olhe para essa dor de verdade, veja o que está acontecendo. Porque o que a gente percebe? Na verdade, essas dores, você precisa compreender isso. Por isso que a gente não pode se fazer de vítima. Essas dores são suas. Não é o que a pessoa fez para você que te magoa. É o que está dentro de você que é ativado. Aquela mesma coisa para uma outra pessoa não magoa em nada. Então, entenda isso. Não é o outro que te faz sofrer, é você mesmo que valida isso dentro do seu coração. E aí, você precisa entender que você precisa olhar para essa dor de verdade. E o que se faz com isso, então, você pode perguntar. Jesus nos orienta que quando a gente tem um assunto sério, um assunto particular, a gente vai falar com quem? Com a vizinha fofoqueira? Não, com o Pai. Só, meus amados, que muitos de nós, quando a gente vai falar com Jesus, a gente faz oração de ímpio, oração de fariseu. Qual é a oração? Eu estou passando por uma dor, eu estou sofrendo, e chego lá e eu fico dizendo assim, veja Deus, como a minha mulher é difícil, ela é muito complicada, ela fala isso, ela diz isso, veja Deus, como meu filho, olha, como... Quando, na verdade, essa oração, querido, não vai funcionar. A oração que Jesus quer que você faça é o seguinte, você vai dobrar o joelho, vai para o seu quarto, fecha a porta e diz assim, Senhor, hoje eu me senti rejeitado pelos meus pastores, eles não foram lá em casa, eles nem sabem disso, mas quem é que está se sentindo rejeitado? É você. Quando você faz isso, você abre o seu coração, pega esse jugo, pega essa dor, joga na cruz e recebe o jugo de Jesus. Você troca o seu jugo. Porque se você continuar olhando para o que o outro fez, para o que aquela pessoa fez, essa dor vai continuar ali. E a sua alma não vai querer ser consolada. Você precisa trocar essa dor e falar o que você está sentindo. Senhor, eu estou me sentindo rejeitado. Eu senti inveja. Na verdade, eu acho que quem tinha que estar pregando hoje era eu. Isso eu senti. Então você vai lá, dobra seu joelho e fala isso para Jesus. Jesus vai pegar essa dor e vai trocar por outra, que é o peso dele, a alegria dele. Mas é necessário você fazer isso. É necessário você se abrir para o Senhor nesse nível, falando o que você está sentindo. Quantas vezes você já falou para Jesus, Jesus, hoje eu vi lá aquela pessoa, mas pensa na inveja que eu senti. A vontade que eu tive hoje, Jesus, foi pegar aquele fulano e arrancar o pescoço dele fora. Qual é o nosso problema? A gente vai para Jesus e fica fingindo que somos um crentão, um homem muito espirituoso, e a gente não fala disso, só que Jesus já sabe, Jesus só queria que você falasse para ele poder entrar ali e tirar. Só que Jesus não invade o seu coração, Jesus não tira o seu desejo e a sua vontade, Jesus entra quando você permite. Então permita que Deus faça isso no seu coração. Se a sua alma está abatida, está perturbada, sabe, você precisa mudar o foco. Em vez de você olhar para a dor que você está tendo, você precisa olhar para o que Cristo já fez por você. Se você continuar lendo aquele salmo, depois você pode lê-lo lá, o Salmo 77, vai ser isso que o salmista vai fazer. Em vez dele ficar olhando para a dor dele, ele vai dizer assim, olha, o teu caminho, ó Deus, é estar no santuário. Que Deus grande eu tenho, Tu és o Deus que fazes maravilha, Tu fizeste notória a Tua força entre os povos, com o Teu braço remiste o Teu povo, os filhos de Jacó. Ou seja, Deus está me dizendo, para de olhar somente para você, para o seu eu, e olha para o que Deus faz. Confessa essas dores ao Senhor, para que Ele possa então entrar na sua vida e transformar o seu coração. Talvez você está aqui hoje e está magoado com alguém, e esse alguém nem sabe que você está magoado. Dá uma olhada e verifica a origem dessa mágoa. Essa pessoa prometeu alguma coisa para você, ou você se magoou porque criou expectativas dentro de você que ela não pode lidar? A gente trabalha com casais, não é? E de repente a mulher diz assim, eu queria tanto que meu marido desse flores. Mas o marido dela veio de um lugar que flores é um negócio não muito bom, não é considerado coisa de macho. Ele tem dificuldade de entrar na floricultura, ele treme todinho para entrar, mas a expectativa dela é enorme que ele dê flores.
você vai se frustrar, porque ele não tem condições de fazer isso. Talvez uma vez ou outra ele faça, mas ele não é assim. Então observa como você tem se magoado. De repente você tem expectativas sobre mim, sobre os pastores, sobre os seus líderes de células, sabe? Sobre o líder do ministério de louvor, sobre as pessoas. Você tem expectativas muito altas, sem que eles tenham a obrigação de corresponder a essas expectativas, porque muito provavelmente eles estão preocupados em corresponder às expectativas que Cristo tem sobre eles, ou as expectativas que eles colocaram como projeto de vida. E aí você começa a se frustrar. Olha para isso. A terceira coisa, invista tempo de qualidade em você. Cuida de verdade de você. Muitas vezes, meus amados, a gente está muito preocupado em corresponder às expectativas dos outros. Há momentos em que a gente cria expectativas sobre os outros, e há outros que a gente motiva a nossa vida para atender às necessidades dos outros. Também isso é um problema. Porque se a gente não tiver projetos de vida pessoal, projetos de vida com Deus, nós vamos viver uma vidinha, sabe, andando meio de ré, olhando para trás. A gente precisa olhar para Cristo. A gente precisa atender qual expectativa? A de Cristo. A de ninguém mais. A de Cristo. Entendem? Se a gente olha para Cristo e atende às expectativas de Cristo, nós vamos atender a todas as outras de forma equilibrada e correta. Nós vamos ir bem no trabalho, nós vamos ir bem na igreja, nós vamos ir bem na célula, nós vamos ir bem no casamento, porque a minha expectativa é atender a Cristo, não a ninguém, porque as pessoas mudam de opinião, mudam de comportamento e a gente se perde nesse processo e começa a ficar aí angustiado. Então invista tempo, veja isso. E por fim, o quarto item, aprenda a respeitar o modo de funcionar das outras pessoas. A gente que é pai, a gente entende bem isso, né, pastor? A senhora tem 3, né? A gente fica encantado porque, principalmente para a mulher, caramba, todos saíram do mesmo ventre. Todos foram esperados com tanto carinho, com tanto amor. Aí você olha para um é de um jeito, você olha para outro é de outro. Se a gente começa a comparar essas crianças e querer que eles se comportem do mesmo jeito, nós vamos lançar sobre eles um peso enorme, sabe? Eles vão se sentir mal, vão se sentir rejeitados. Eu não sou assim. E aí eles vão tendenciar a ter um comportamento que gera a minha expectativa. Eu preciso aprender que eles são diferentes, que Cristo tem para eles um projeto de vida diferente do meu. Eles não têm que atender a minha expectativa, eles têm que aprender a atender a expectativa de Cristo, não a minha é falha, a minha é frustrada. O projeto que Deus tem para mim é para mim, não é para os meus filhos, Deus tem outro para eles. A gente precisa aprender a respeitar o modo de funcionar das outras pessoas, daquelas que estão em casa, daquelas que estão na igreja, daquelas que estão ao redor. Eu estou casado há 21 anos, é isso, né, meu bem? E toda vez, nós temos um comportamento muito diferente, eu e minha esposa. A minha esposa é elétrica, né? Agitada, faz as coisas, quer fazer rápido. Eu já sou o contrário. Eu sou um homem que faz as coisas muito devagar. Até para dirigir, eu dirijo devagar. Enquanto os outros vão para Porto Velho e gastam 10 horas, eu gasto 14. Porque eu sou assim, eu funciono assim. E se apertar, eu me atrapalho, dá tudo errado. Então ela precisou aprender que eu funciono devagar. E um dia desses, o meu filho, né, Eduardo, ele gosta, é muito criativo em algumas coisas, ele disse, ficou dando nomes de animais para todos nós. Quem era o quê? E ele disse assim, papai, você é o elefante. Olha a percepção dele. Por quê, meu filho? Não é pelo tamanho, mas é porque o elefante anda bem devagar. Ele já entendeu como eu funciono, né? E ele respeita a minha forma de funcionar. Isso torna a vida muito mais leve. Então aprenda a respeitar como as outras pessoas funcionam e não exija delas que elas funcionem diferente, porque muito fortemente a angústia que brota quando alguém exige de nós um comportamento diferente do que a gente é, dói demais. Eu queria que você que está aqui hoje, talvez durante essa ministração, quando eu fui falando, muita coisa foi passando pela sua cabeça.
De repente você está aqui no templo hoje, ou talvez você está em casa. E desde quando você se entende por gente, você foi rejeitado. Foi rejeitado pela mãe, foi rejeitado pelo pai, né? Você até diz, olha, eu superei essa dor, mas ela está lá. Eu queria que você fechasse os olhos agora. Nós vamos entoar um hino enquanto a gente canta aqui. E você vai pensando aí. Talvez você está aqui hoje e sente uma dor muito grande porque você teve uma situação na sua vida que você foi abusado, violentado, e quem deveria proteger você, cuidar de você, não cuidou. Isso dói em você até hoje. Você tem um dom fantástico, você é uma pessoa que se importava, gostava de louvar, gostava de cantar, mas de repente alguma coisa aconteceu que você murchou. Você não gosta mais. Esse sentimento, essa alegria que você tinha de louvar a Deus passou, porque na verdade você ficou ferido, machucado, doído. Como eu disse, se você tiver vontade de chorar, não tem problema. Você pode chorar, você está em casa. Mas tenta ver agora na sua mente. Veja a dor que mais dói. Eu quero que você agora faça um ato profético. Você vai pegar essa dor que está aí dentro de você, que está te trazendo angústia, que está fazendo você chorar, que está fazendo você ficar triste, que está fazendo você se sentir sem motivação para a vida. E hoje nós vamos fazer uma troca justa. Nós vamos trocar essa sua dor, esse seu peso, esse seu jugo, pelo jugo de Jesus. Entrega para Jesus agora esse jugo aí. Entrega, de verdade. Entrega para Jesus essa dor, isso que você não quer soltar. Eu sei que a sua alma não vai querer soltar. A sua alma vai querer se justificar. A sua alma vai querer dizer, olha, eu queria que a minha mãe entendesse, eu queria que meu pai entendesse, eu queria que as pessoas me olhassem para mim e vissem como eu sou boa, como eu dei certo, como eu consegui vencer na vida. Talvez você está aqui hoje e ainda continua tentando provar para os seus pais que você vai dar certo na vida. Tira isso do seu coração e jogue para Jesus, porque isso não é motivo de vida. Você precisa aprender a viver para Cristo. Você precisa viver pelos motivos de Cristo. A única expectativa que você tem que corresponder é a que Cristo tem para você. O único jugo que você tem que carregar é o de Jesus. Não é esse peso, não é essa dor que você está aí. Deixa agora Jesus trazer todas as lembranças. Lembre-se toda vez que você chorou. Chorou sozinho, chorou, ninguém nem viu, ninguém nem percebeu. Você chorou em casa, escondido do marido, escondido dos pais. Ou talvez você continue chorando até agora. Cada vez que você vai num atendimento, você chora. Porque há uma dor dentro de você que você não falou para ninguém. Até hoje você não falou para ninguém. Você talvez foi abusado e esperava que seus pais lhe protegessem e eles não ligaram. Eles deixaram você, eles abandonaram você. Talvez você foi trocada por outro homem, por outra mulher, por outro amigo, por outro funcionário. Pega essa dor agora, meu irmão. Pega essa dor agora, entrega para Jesus. Entrega essa dor para Jesus. Mesmo que essa pessoa tenha feito de propósito, ela quis te ofender, ela quis te machucar, ela quis fazer com que a sua imagem ficasse destruída, mas deixa eu te dizer uma coisa, a dor que você está sentindo não é por isso, é porque o seu coração já estava machucado. Jesus pode transformar até aquilo que falaram mal de você em bênção. Ele é poderoso para isso. Jesus pode transformar mesmo aquela situação complicada em algo belo, fantástico, maravilhoso. Troque agora esse peso. Tira todo esse teu passado, tira esse jugo do seu passado, essa dor que você carrega desde a sua infância e você não entende porque ela não sai. Você vai trocar ela agora, você vai entregar ela para Jesus e vai pegar o jugo do Senhor. Esse jugo é leve, esse jugo é suave.